Bom dia a todos. É um prazer estar aqui na Universidade Lusófona, na cidade do Porto. Eu sou o Fábio Veiga, coordenador do evento ao lado da professora Caterine Maia, e somos ambos professores aqui da Universidade Lusófona. E junto com o Iberojur, nós promovemos esse primeiro encontro internacional de direito internacional, atualidades e desafios do direito internacional, que inicia hoje, 31 de maio, e dura durante 2 dias, hoje e amanhã. O primeiro dia é presencial e também funciona de forma híbrida. Queríamos cumprimentar, então, nossos participantes que estão aqui presentes e os que estão em casa e os que virão e durante o dia e os outros que vão ver essas conferências pelo YouTube. Também queremos cumprimentá-los a todos. Por nossa parte, e por parte da coordenação e também por parte do Iberojur, queria dizer que esses nossos encontros internacionais têm o propósito sempre de disseminar o conhecimento em algumas áreas do direito, e não só do direito, como é o caso desse evento, tem uma integração com outras áreas, relações internacionais, sociologia, ciência política, outras temáticas que são importantes para o aprimoramento e o debate, né, do direito como ciência. Queria também agradecer a professora Caterine Maia por ser uma grande amiga e também por me dar a honra de coordenar ao seu lado um evento que tem essa característica de direito internacional puramente, né, para o evento. Por quê? Dentro do Iberojur, né, que é o promotor, o organizador desse tipo de projeto, nós sempre fazemos eventos abertos, com várias temáticas, e depois dentro do evento tem lá uma temática de direito internacional, e junto com o direito internacional, alguns professores especializados em direito internacional, mas isso fica pequeno num evento, né? Um evento grande sempre fica pequeno. Mas a professora me provocou, falou, Fábio, vamos fazer um congresso só de direito internacional, buscar pesquisadores, investigadores da área do direito internacional, e, e eu pensei, não é muito fácil achar professores e pesquisadores da área do direito internacional, né? Porque é uma matéria que eu 100% não domino, mas ela domina. Aí ela lançou o desafio e nós fizemos um edital. Foi muito bem aceito, né, pela comunidade jurídica, acadêmica portuguesa, espanhola, e não só, né, dessas duas línguas, mas também de outras línguas. E nós temos um programa mais ou menos com 7 painéis, ou 8 painéis até amanhã, né? Vai ter painéis 6, até 6 painéis e 3 plenárias, né? Isso é um bom resultado, porque mostra que há uma comunidade interessada, né, nesse debate. Há uma comunidade interessada, e isso demonstra também que o direito internacional, dentro dos nossos projetos, vai ficar marcado, e nós pretendemos seguir com esse tipo de encontro para os próximos anos. Então, vocês que são da área do direito internacional e gostam do direito internacional, público e privado, a professora Catarina tem uma divisão técnica para o público e privado, depois ela pode falar mais. Eu não sabia muito bem dessa divisão, né? Quando ela me disse, Fábio, a internacional é uma coisa e público e privado é outra, mas é até bom, porque assim eu também vou aprendendo, né? Eu sou professor de direito empresarial, embora estude direito empresarial no aspecto privado e internacional, em muitos aspectos dos meus estudos, não tinha percebido as conotações que a professora Caterina depois veio a me explicar, e vai falar também para vocês aqui, essa diferença. E do outro lado aqui tem a mestranda, né, Rafaela Mendes, que foi minha aluna aqui na Lusófona, e hoje ela é estudante de mestrado lá no Estado do Minho, e acompanha a professora Caterine Maia já há algum tempo, desde a época da licenciatura, com projetos na área de iniciação científica, e já agora, um pouco mais madura, com escritas acadêmicas e publicações, tanto aqui em Portugal, ou Espanha, outros países aí, eu tenho visto que vocês estão publicando. Então, a Rafaela também vai participar conosco, vai apresentar os oradores, e é uma experiência a mais também para ela se envolver mais nos projetos. Então, obrigado, Rafaela, por vir aqui e por participar dos nossos projetos. Então, sem mais, eu quero passar já a palavra para a professora Caterine, também fazer as boas-vindas. Ela também vai falar um pouco do direito internacional, dos temas que lhe tocam, porque daqui a pouco mais, quando chegar o orador, que está vindo de metro, né, temos obras de metro, às vezes atrasa um pouquinho, está vindo, e quando ele chegar, depois a Rafaela apresenta, nós continuamos aqui o debate. Vamos ter depois um intervalo, às 11 horas, né, um coffee break, 11, 11h15, se atrasar um pouquinho, não faz mal, porque depois os
nossos comunicantes vão falar sobre as suas temáticas, né? Suas temáticas que vocês apresentaram no Call for Papers. Nós vamos ter um período para essa fala, depois fazemos um intervalo de almoço. Professor Antônio Tavares, faz favor, podia vir fazer companhia a nós. O professor Antônio Tavares é um dos coordenadores aqui de Relações Internacionais da Lusófona. E então, depois vamos ter intervalo, vamos ter um almoço. A parte da tarde, vamos ter mais palestras plenárias, palestras com convidados, comunicações, e o evento termina mais ou menos entre 6 e 7 da noite, 6 e meia, eu acho que é o horário do programa aqui, só para eu ter uma ideia. E aí eu já vou convidar vocês, que estão presentes, para um jantar, que nós estamos promovendo, um jantar num restaurante aqui no Porto, e durante o dia, a nossa equipe vai falar com vocês para vocês se inscreverem no jantar. Todos estão convidados, tanto os participantes quanto quem veio acompanhado, pode se inscrever no jantar. Vamos ter um menu, a gente fala isso com vocês aí, mas a equipe vai falar. É uma forma da gente também interagir mais tarde. Já que chegou aqui o professor Antônio Tavares, queria apresentar o professor Dr. Antônio Tavares, ele é diretor do mestrado em Relações Internacionais da Universidade Lusófona. Então, aqui temos um mestrado em Relações Internacionais. Essa universidade é uma universidade internacional, como o próprio nome diz, né, lusófona, e temos dentro da faculdade de Direito, se chama Faculdade de Direito e Ciência Política, para explicar para os que vieram de fora e para os colegas que estão online. E dentro da Faculdade de Direito e Ciência Política temos um curso de Relações Internacionais e tem um mestrado em Relações Internacionais. Esse mestrado, o professor Antônio Tavares, ele é o diretor, e nós o convidamos para ele fazer também umas palavras, para comentar para nós sobre esse tema e da relação que tem com o direito internacional. E eu também gostaria de ouvir depois do professor Antônio Tavares. Então, eu passo logo para ele, depois para a professora Caterina. Professor Antônio, por favor, é só ligar o microfone. Obrigado. Bom, muito bom dia a todos e, em primeiro lugar, cumprimentar os meus colegas de mesa, com particular destaque à professora Catarina Maia e para o professor Fábio Veiga, que tiveram a amabilidade de me juntar a este encontro internacional de direito internacional, numa altura em que eu penso que é transversal a todas as áreas, o direito, a ciência política, as relações internacionais, que vivemos um momento muito complexo na cena internacional, e essa complexidade também tem já impacto no direito internacional, como vimos as últimas decisões do Tribunal Penal Internacional de Haia em relação ao conflito entre Israel e o Hamas, vem mostrar que temos cada vez mais que equacionar as barreiras daquilo que é o direito à legítima defesa no plano internacional e aquilo que é o direito a fazer a guerra ou as condições em que se faz essa mesma guerra. Por isso, tudo aquilo que nos últimos 80 anos se foi fazendo na cena internacional e que começou, de certa maneira, com a jurisprudência criada em Nuremberg, está agora claramente num momento muito mais complexo da nossa vida na comunidade internacional. E por isso o direito ganha aqui particular destaque, e eu queria nesta casa, que é uma casa que tem debaixo da égide da sua Faculdade de Direito e Ciência Política várias licenciaturas e mestrados e doutoramento sobre estas matérias. Queria aqui também potencializar aquilo que é o mestrado que nós estamos a fazer também nas relações internacionais. O nosso mestrado é um mestrado que é inovador em algumas áreas, nomeadamente em algumas das suas unidades curriculares, e eu realçava duas, pelo seu aspecto mais inédito, uma a de ciberdiplomacia e outra a de estudos sobre a Ásia, que vem evidenciar o impacto que neste momento, quer a inteligência artificial, quer as redes sociais, quer toda a dinâmica que se provoca no ciberespaço,
vem mostrar que a diplomacia já não se faz pelas vias tradicionais, aquelas vias do embaixador, do plenipotenciário, que é chamado para receber instruções, mas já se fazem das mais variadas vias. Nós vemos que, por exemplo, hoje, quer o Sr. Biden, quer mesmo o Sr. Putin, utilizam com frequência as redes sociais, Telegram ou a X, para darem as posições dos seus estados e dos seus países no domínio da diplomacia e daquilo que são a sua visão das relações internacionais. E, portanto, o nosso mestrado aqui tem esta inovação, assim como estudando algumas partes do mundo onde não só se está a deslocar para lá a nova ordem mundial, como também tem impacto quer na vida económica, quer na vida política, quer na vida social de todos estes Estados que compõem a comunidade internacional. E daí que também quero deixar aqui um desafio a todos aqueles que participam hoje neste encontro, que se quiserem progredir, ou se quiserem elevar, ou se quiserem melhorar a sua capacidade científica de investigação, de trabalho, ou aprofundar os seus conhecimentos nesta área, o mestrado em Relações Internacionais, que está neste momento em fase de candidaturas, revela uma grande, perdoem-me a modéstia, uma grande qualidade, porque os professores associados são todos professores com provas dadas, quer na produção de artigos científicos, quer mesmo na sua capacidade pedagógica e didática, e portanto parece-me que é uma boa oportunidade para aqueles que querem refletir sobre esta matéria, querem aprofundar esta matéria, que é muito premente, muito premente. Podem fazer aqui, juntar-se a nós e ajudar-nos também a desenvolver e a melhorar este nosso mestrado em Relações Internacionais. E, para terminar, só queria lembrar que serão muito bem-vindos numa altura em que nos preparamos para celebrar os 80 anos do chamado Dia D, 6 de junho de 1944, que nesse dia e na sequência desse processo começou-se a construir uma ideia da Europa, e essa ideia da Europa hoje inevitavelmente está em crise, e por isso é que no ambiente universitário, no ambiente académico, é importante refletirmos sobre isto e que caminhos é que se pode trilhar, e onde, obviamente, o direito tem aqui um papel decisivo e estruturante neste normativo que se pretende criar. Muito obrigado, Sr. Professor. Obrigado, professor Antônio Tavares. Vou passar então a palavra à professora Catarina Maia. Professor Fábio, vou começar por agradecer a todos os colegas que aceitaram participar neste evento, ao público que nos segue presencialmente e online, e um agradecimento especial aos meus colegas da mesa que aceitaram o convite e o desafio em particular que eu lancei ao professor Fábio há uns tempos. À Rafaela, que me acompanhou já em alguns trabalhos, e ao professor Tavares, que aceitou este convite para apresentar o mestrado de Relações Internacionais, que eu acho muito interessante no seu conteúdo e no seu programa. Portanto, é uma honra para mim estar aqui hoje para discutir de um tema que eu acho relevante e complexo, que é a atualidade e os desafios do direito internacional. Estamos num mundo cada vez mais interconectado, numa sociedade internacional que está em constante mudança, e o direito internacional desempenha aqui um papel crucial na promoção da paz, da justiça, da cooperação entre as nações. E, no entanto, também enfrenta desafios significativos que exigem a nossa atenção e ação. Em primeiro lugar, podemos destacar o papel fundamental de várias instituições internacionais, a ONU, mas também a Organização Mundial do Comércio. Vai haver palestras ou pelo menos apresentações sobre este tema, o Conselho da Europa, o Tribunal Internacional de Justiça, que são instituições que têm sido pilares na mediação de conflitos, na promoção de direitos humanos e na regulação de transações comerciais. Estas instituições não apenas estabelecem normas, mas também proporcionam mecanismos para a resolução de disputas. E, no entanto, a eficácia dessas instituições é regularmente colocada à prova. Um dos principais desafios que o direito internacional enfrenta é a questão da soberania nacional.
Há muitos países que resistem à interferência externa, mesmo quando as ações internas têm implicações globais. A soberania, embora essencial para a defesa dos interesses nacionais, pode entrar em conflito com a necessidade de uma ação coletiva, que é essencial em questões como mudança climática, migrações, combate ao terrorismo e segurança internacional. A mudança climática, por exemplo, porque tivemos julgamentos recentes sobre esta questão, é um dos desafios globais do nosso tempo. Os fenómenos meteorológicos extremos são cada vez mais comuns, originando quedas de precipitação e um agravamento das vagas de calor e das secas. Embora existam acordos internacionais, como o Acordo de Paris, e a implementação efetiva dessas medidas continua a ser um verdadeiro desafio. A falta de compromisso de alguns países e a necessidade de conciliar o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental dificultam a criação de uma resposta unificada e eficaz. Além disso, o direito internacional deve constantemente adaptar-se às novas realidades tecnológicas. A cibersegurança e a regulamentação do espaço virtual são áreas emergentes que exigem um quadro jurídico robusto. Ataques cibernéticos entre nações, a manipulação das eleições e a proteção de dados são questões que exigem uma cooperação internacional sem precedentes. Outro ponto crítico é, obviamente, a questão dos direitos humanos. Embora tenhamos testemunhado avanços significativos com os sistemas regionais de proteção dos direitos humanos e a criação de um Tribunal Penal Internacional, ainda enfrentamos desafios na garantia desses direitos em diversas partes do mundo. As minorias, os refugiados e os defensores dos direitos humanos enfrentam frequentemente perseguição e violência, destacando a necessidade contínua de vigilância e ação. E outro desafio significativo é o crescente número de conflitos armados e de crises humanitárias. A guerra na Líbia, na Síria, só para falar de eventos mais recentes, o massacre da minoria dos Rohingyas no Myanmar, e mais recentemente ainda a guerra desencadeada pela Rússia contra a Ucrânia e a ação militar de Israel na faixa de Gaza, são exemplos de situações em que o direito internacional enfrenta dificuldades para intervir de forma eficaz. As violações dos direitos humanos e o desrespeito às leis da guerra mostram que, apesar dos avanços, ainda há muito a ser feito para garantir a proteção dos mais vulneráveis de forma imparcial, sem discriminação e sem dois pesos e duas medidas. E, por fim, uma vez que este congresso decorre numa universidade, é essencial reconhecer a importância da educação e da formação em direito internacional e em relações internacionais. Advogados, juízes, diplomatas e líderes políticos precisam de estar bem informados sobre as normas, os princípios que regem as relações internacionais, a realidade da sociedade internacional, e só assim é que poderemos garantir que o direito internacional evolua de uma forma justa e eficaz. Veremos através das apresentações, hoje e amanhã, que o direito internacional é uma ferramenta vital, eu diria ainda mais vital hoje porque é colocado em risco, e é vital para a promoção da paz, da justiça, da cooperação global, e que para enfrentar todos os desafios complexos da sociedade internacional precisamos fortalecer as instituições e precisamos também de colaboração de boa-fé de todos os Estados. E somente através de um esforço conjunto poderemos construir um mundo mais justo e seguro para todos. Então, são aqui as minhas palavras para abrir este congresso e desejo a todos um excelente congresso. Obrigada pela vossa atenção. Professora Caterine, muito obrigado pela exposição de entrada. Você queria... Já vou devolver a palavra para o professor Antônio,
Tavares, por quê? Porque o nosso orador que está vindo ainda não chegou. Então vamos ter um tempinho aqui para podermos fazer o debate, inclusive tocar no tema da relação dos conflitos atuais, que está acontecendo agora nesse momento, e poderíamos até abrir um pequeno debate com o público, se vocês também tiverem interesse no tema. Professor Antônio, quer fazer algum comentário? Porque assim ganhamos um pouco de tempo até que o professor chegue, nosso convidado. Muito bem. Eu penso que esta questão do direito internacional, que durante muito tempo foi feita e avaliada numa perspectiva de divisão entre direito internacional privado e direito internacional público, e naquilo que era o direito internacional público, muito na definição de princípios e regras, o que é um Estado, como é que se forma um Estado, como é que existem regras para os tratados, enfim, quase como quem vem regularizar o que era a guerra e o que era a paz. A dinâmica social nos últimos 80 anos, a seguir à Segunda Guerra Mundial, esteve praticamente congelada até ao Muro de Berlim, até à queda do Muro de Berlim, em novembro de 1989. Portanto, é que vivemos aquilo que ficou definido como a Guerra Fria. A Guerra Fria, que é um conceito que começou por ser tratado por alguns daqueles que participaram de forma muito ativa na Segunda Guerra Mundial e no início de uma nova forma de relacionamento entre as lideranças mundiais, que teve muito a ver com a realização de cimeiras sucessivas envolvendo Roosevelt, Churchill e Stalin, e que ajudaram também a fazer aquilo que veio a ser a Carta das Nações Unidas e depois, mais tarde, a organização do Tratado do Atlântico Norte, a Carta do Atlântico, mas aqui só entre os Estados Unidos e a Inglaterra. E, portanto, assistimos aqui também à mudança do paradigma das lideranças, das potências. Lembro que até ao final da Primeira Guerra Mundial, a grande potência era a Inglaterra, era o Império Britânico, aquele tal império que nunca se punha, nunca havia, havia sempre uma parte do império que estava de dia, e após, portanto, a saída de cena da Rainha Vitória e com o fim da Primeira Guerra Mundial, com o fim dos impérios, o ciclo dos impérios, toda esta relação da organização do próprio direito internacional foi-se evoluindo e foi-se procurando afirmar num outro patamar. E aí trouxe para o direito internacional aquilo que nós poderíamos chamar um afloramento dos princípios do direito penal internacional, que é talvez aqui na área entre as relações internacionais, a ciência política e o direito, aquela área onde mais se tem evoluído em termos de direito. O direito penal internacional começa com os julgamentos de Nuremberg e os julgamentos de Tóquio, portanto, sobre os chamados crimes de guerra, os crimes que nunca prescrevem, e, portanto, há aqui uma dinâmica que conforme eu disse há momentos, de certa forma, estava congelada com a Guerra Fria, deixou, no final da Guerra Fria, a posição liderante dos Estados Unidos, uma certa unipolaridade do sistema internacional, levou os Estados Unidos a assumir-se um pouco como a polícia do mundo e como quem estava a aplicar as regras da guerra. E, portanto, o direito a irmos a qualquer parte no mundo, isso ficou muito claro após os incidentes do 11 de setembro e das Torres Gêmeas, com a ida para o Afeganistão, que envolveu um comprometimento da NATO com a invasão do Iraque. Tudo isto alterou a maneira não só do direito a olhar para os conflitos internacionais, como também a própria comunidade internacional se começar a refugiar em alguns dos seus, enfim, vamos chamar idiosincrasias muito próprias das potências. E por isso chegamos aqui ao momento em que a Carta das Nações Unidas é uma carta de princípios, mas que é uma carta que sofre bastante na sua aplicação no dia a dia, porque o próprio Conselho de Segurança, e lembro que há
há cerca de 10 anos, havia claramente uma vontade de se fazer uma reforma da Carta das Nações Unidas. Essa vontade esmoreçou-se após a invasão da Ucrânia. Porquê? Porque o próprio Conselho de Segurança já não revelava a nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial trouxe para a cena outros países, como a Índia, um dos países mais populosos do mundo, com grande capacidade para poder, enfim, influenciar a economia e não só. Portanto, tudo isto, digamos que contribuiu para um paradoxo. E esse paradoxo está no facto de que quem invade a Ucrânia é a Rússia e quem está a presidir ao Conselho de Segurança das Nações Unidas no preciso momento é exatamente a Rússia. Portanto, não podemos ter aqui maior paradoxo nesta matéria, e que recentemente o Tribunal Penal Internacional, que já tinha tido uma boa prática quando foi dos conflitos na Jugoslávia, quando foi também dos conflitos no Ruanda, vem agora lançar uma recomendação ao Estado de Israel para que cesse imediatamente as suas ofensivas militares. E aqui temos outra vez aquela diferença que nós aprendemos no direito constitucional, quando o Ferdinand Lassalle dizia que a Constituição Real tem que se adaptar, ou melhor, a Constituição Formal tem que se adaptar à Constituição Real. É exatamente aqui uma grande diferença do que é o realismo, o que é o real e o que é o formal. E este era o meu primeiro comentário, não sei se Sim, sim. querem. De facto, temos uma grande mudança em direito internacional em muitos aspectos e que foi aqui referido. Temos que nos adaptar a essas novas realidades e já que o professor que devia fazer uma palestra agora, não sei se eu posso avançar com este tema, vou aqui improvisar de uma certa forma algo sobre o qual estou a investigar e estou a pesquisar, que é obviamente um tema que é muito atual, que é o uso da força e as suas implicações no sistema das Nações Unidas, e comecei a trabalhar sobre este tema, em particular com a guerra na Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022. Foi desencadeada assim uma vasta ofensiva militar das forças russas em todo o território ucraniano, e o Vladimir Putin, chefe de Estado da Rússia, tinha dito, para justificar esta intervenção militar, que era aqui uma operação militar especial destinada a salvar o país dos neonazistas e a proteger a população que tinha sido vítima já há vários anos de intimidação, e até utilizou a palavra do genocídio, que tem um peso particular em direito internacional. Ora, esses argumentos que foram apresentados nas instituições internacionais, em particular na ONU, não convenceram, porque desde o início da ofensiva militar russa multiplicaram-se as condenações desta violação descarada do princípio cardeal da proibição do uso da força armada. Temos aqui na Carta um artigo essencial, que é o artigo 2, número 4, e, portanto, seja o Conselho da Europa, de que ambos os países eram então partes, a Rússia foi depois excluída em março de 2022, seja a União Europeia, seja a Organização dos Estados Americanos ou mesmo a União Africana, houve aqui várias condenações deste uso da força. E, portanto, quando há sim um uso da força em violação da Carta, pensamos no Conselho de Segurança, que tem aqui um papel essencial, porque foi concebido como o pivô do sistema de segurança coletivo instituído pela ONU. E podíamos pensar que este órgão teria aqui um papel extremamente importante. Ora, em vez disso, assistimos e continuamos a assistir hoje à sua impotência. A este respeito, a agressão contra a Ucrânia é um episódio, mais um, que revela as deficiências da ONU quando está envolvido um membro permanente do Conselho de Segurança. E assistimos também a esta impotência quando Israel usa de forma desproporcional a força, sendo um aliado dos Estados Unidos.
E vemos que desde a sua criação, desde 1945, a ONU tem sido incapaz de evitar uma guerra que foi iniciada pelos seus membros permanentes. Falava-se muito, até agora, dos Estados Unidos e da sua intervenção no Iraque em 2003, e podemos agora acrescentar este episódio da Rússia na Ucrânia. Não só a ofensiva na Ucrânia começou em 24 de fevereiro de 2022 sob a própria presidência russa no Conselho de Segurança, mas também um projeto de resolução apresentado no dia seguinte pelos Estados Unidos, que era destinado a reafirmar a soberania da Ucrânia e a apelar à retirada imediata das tropas russas do país, foi imediatamente bloqueado pelo veto russo. Vimos então depois o Tribunal Penal Internacional abrir um inquérito sobre a situação na Ucrânia, em março de 2022, e um tribunal que emitiu mandatos de detenção por crimes de guerra contra o chefe de Estado russo, em março de 2023. Estamos agora a falar do mandato de detenção contra o Netanyahu, mas ainda está à espera de uma autorização da Câmara do TPI. No terreno, o que se vê é que não vai ser uma guerra que vai acabar amanhã, porque a determinação russa depara-se com uma feroz resistência ucraniana, que foi apoiada por muitos países ocidentais, e tivemos ultimamente a visita do Zelensky em Portugal, numa visita relâmpago, para ter também a ajuda de Portugal e de vários outros países. Neste contexto, se o Conselho de Segurança, que é o órgão restrito das Nações Unidas, permaneceu e continua a permanecer paralisado na sua ação de manutenção da paz mundial, o que é que vemos? É que vemos uma Assembleia Geral, que é o órgão plenário, que conheceu uma vitalidade renovada, o que lhe permitiu intervir em auxílio à Ucrânia através de algumas resoluções importantes que foram votadas. E o que conseguimos ver é que o centro de gravidade das Nações Unidas está assim a deslocar-se, pelo menos nestas situações em que o uso do veto impede o Conselho de Segurança de avançar numa ação. Temos um centro de gravidade das Nações Unidas que está a se deslocar do Conselho de Segurança para uma Assembleia Geral que assim consegue reafirmar alguns princípios essenciais na sociedade internacional. Foi precisamente com base numa responsabilidade subsidiária pela paz mundial que a Assembleia Geral pôde intervir a favor da Ucrânia. E então, como é que ela conseguiu o que o Conselho de Segurança não conseguiu? Nos termos do artigo 24 da Carta das Nações Unidas, o Conselho de Segurança é o órgão principal pela manutenção da paz internacional. E esta responsabilidade permite-lhe adoptar algumas medidas vinculativas em caso de perigo pela paz mundial. Pode fazer várias qualificações, ameaça, agressão ou perigo para a paz mundial. Mas, como vocês sabem, a atuação do Conselho pode ficar paralisada, especialmente quando há um dos 5 membros permanentes com direito de veto que está diretamente ou indiretamente envolvido. E este direito decorre do artigo 27 da Carta, que permite aos seus detentores bloquear qualquer condenação e, a fortiori, qualquer sanção contra eles. Mas quem diz bloquear o Conselho de Segurança não diz bloquear a ONU, porque, embora a responsabilidade principal pela manutenção da paz cabe ao órgão restrito da Organização Mundial, também existe uma responsabilidade subsidiária do órgão plenário que pode ser baseada no artigo 11, número 2 da Carta das Nações Unidas. E, portanto, na ausência de uma possível condenação política da agressão russa por parte do Conselho de Segurança, este recorreu à Assembleia Geral e, nessa ocasião, foi reativado, em fevereiro de 2022, as potencialidades de uma resolução que é a Resolução 377, Resolução Eichhausen, ou Resolução Unidos para a Paz, que diz o seguinte: em todos os casos em que se afigura existir uma ameaça à paz, uma ruptura da paz ou um acto de agressão, e em que o Conselho de Segurança não exerça a sua responsabilidade principal pela manutenção da paz, a Assembleia Geral
considerará imediatamente o assunto com vista a fazer recomendações apropriadas. E é assim que tivemos várias resoluções que foram adoptadas. Tivemos uma primeira resolução logo em março de 2022 que veio condenar e que foi aprovada a uma larga maioria dos 193 Estados-membros. Houve 141 votos a favor, contra 5 que eram a Bielorrússia, Coreia do Norte, Eritreia, Rússia e Síria, e tivemos 35 abstenções. E isto significa que simbolicamente é importante porque temos uma reafirmação da esmagadora maioria dos Estados no mundo para respeitar a proibição do uso da força, reafirmando o respeito pela soberania, independência e integridade territorial dos Estados e particularmente da Ucrânia. Já que o professor chegou, vou talvez acelerar a minha apresentação. O que eu queria também dizer é que tivemos, assim, várias resoluções que foram adoptadas para que sejam também consideradas as consequências humanitárias da agressão contra a Ucrânia, que para essa agressão, que haja uma suspensão dos direitos de membro da Federação Russa no Conselho de Direitos Humanos, o que foi também adotado, e para fazer com que haja uma resolução pacífica. Vocês vão dizer, essas resoluções não são vinculativas e, portanto, não têm assim um peso muito forte. Eu diria que elas, apesar de tudo, têm um peso muito forte pelas votações esmagadoras dos pesos da sociedade internacional, por o que elas representam. Quer dizer que os países continuam a acreditar em alguns princípios essenciais, mesmo que não conseguimos os fazer aplicar, e o peso destas resoluções permitiram também dar um peso também acrescido a todas as sanções que foram adoptadas por várias organizações. A União Europeia está já em vários pacotes de sanções contra a Rússia, sendo o país um dos países mais sancionados com a Coreia do Norte neste momento no mundo. E coisa interessante, mas em margem do conflito, só aponto para uma coisa que está um pouco a mudar o funcionamento da ONU, é que foi adoptada uma resolução chamada Mandato Permanente para a Assembleia Geral realizar um debate em caso de recurso ao direito de veto no Conselho de Segurança, e isto faz com que, mesmo que não seja uma obrigação, o Estado que usar agora o veto é convidado a explicar a sua posição. Para que é que ele usou o veto? É um convite. Não é uma obrigação, os Estados-membros até poderiam, permanentes do Conselho, até poderiam não vir à Assembleia e explicar. O facto é que desde que esta resolução foi adoptada em abril de 2022, todos se submeteram a este procedimento, sem exceção nenhuma, todos vieram. E quem detém o recorde do uso do veto é a Rússia. É ex-URSS e hoje a Rússia, longe dos outros Estados. E até hoje, a Rússia sempre veio explicar, nos 10 dias úteis depois do uso do veto, o porquê que ela usa. O que permite, assim, mais transparência, mesmo que não se consiga, falamos já há bocado da possibilidade de rever a carta, o que é muito complicado, há um procedimento que o permite, mas não deixa de ser complicado. Estamos aqui um pouco a dar alguma transparência e alguma responsabilidade no uso do veto, que os Estados que o usam sejam responsabilizados quando o usam. Pronto, acho que vou acabar por aqui, mas podemos deixar o debate em aberto sobre esses aspectos. Obrigado. Quero agradecer os meus colegas, professor Antônio Tavares e professor Catarina Maia, por essa primeira plenária, né, da abertura do dia. E vamos desfazer essa mesa e a doutora Rafaela Mendel vai ficar como moderadora e convidar o nosso palestrante para a sua conferência. Muito obrigado. Obrigado a todos. Bom dia a todos e a todas.
Só gostaria de cumprimentar o professor Fábio Veiga e a professora Catarina Maia, que foram meus professores da licenciatura também. E aproveito para cumprimentar também o professor Antônio Tavares, a todos os presentes e a quem está online. Tudo bem? Aproveito também para cumprimentar o doutor Davi França Carvalho. O doutor Davi França Carvalho é doutorado em Direito Internacional e Comparado pela USP, Universidade de São Paulo, no Brasil. É professor em Direito Internacional privado na Faculdade Milton Campos, no Brasil também. Foi o primeiro presidente da Comissão de Direito Internacional da Ordem de Advogados de Minas Gerais e é sócio na França Máximo Advogados. Teremos o gosto de ouvi-lo falar sobre a homologação de decisão estrangeira no Brasil e a jurisprudência do STJ. A palavra é sua, professor. Muito obrigado, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de justificar meu atraso, peço perdão a todos. Tive um pequeno problema com o comboio, resolvi pegar um Uber e me atrasei mais ainda. Perdão a todos. Bom, sem mais delongas, vou tentar encurtar a minha fala e desde já agradeço o convite para participar, agradeço o convite do professor Fábio, parabenizo pelo evento. É sempre bom ter eventos e seminários, congressos com o tema do direito internacional, que sempre precisa ser puxado à ordem, né, para dialogar com todos os demais temas e ramos do direito. Sem mais delongas, o tema que eu me propus a falar hoje é o tema da homologação de decisão estrangeira no Brasil e como que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem moldando essa temática, que é uma temática extremamente relevante para a cooperação jurídica internacional, a partir, obviamente, da perspectiva brasileira. Bom, antes de mais nada, principalmente considerando os parâmetros adotados pela União Europeia e pelos países da Europa, temos que fazer uma pequena diferenciação entre o reconhecimento e a homologação propriamente dita, né? Reconhecimento nada mais seria do que a aceitação da decisão estrangeira de pronto, de imediato, enquanto que a homologação requer um procedimento um pouco mais aprofundado, um juízo de delibação, uma análise de alguns requisitos formais. Hoje eu diria que no Brasil nós temos algumas hipóteses em que basta o reconhecimento e outras que representam a maioria, em que nós precisamos submeter as decisões estrangeiras a um procedimento de homologação. Quando falamos de homologação de decisão estrangeira, nós temos aí alguns modelos adotados pelos estados, modelo da recusa ou do exclusivismo, aquele modelo em que dificilmente a decisão estrangeira será incorporada, validada dentro de um ordenamento jurídico de imediato, apenas a partir da análise de requisitos formais. Haverá necessidade de todo um novo procedimento para revisão de méritos, né? A gente tem um modelo de autorização e um modelo de aplicabilidade direta ou automática, em que nós podemos evidenciar aí a União Europeia adotando em algumas temáticas, como alguns pontos do direito de família. O Brasil também vem, aos poucos, adotando um pouco desse modelo de aplicabilidade direta, principalmente quando a gente fala de decisão de divórcio, decisão estrangeira de divórcio consensual, em que não há necessidade de passar pelo procedimento de homologação. Mas falando do modelo de autorização, que é o modelo adotado pelo Brasil, nós temos ali algumas subespécies desse modelo, ou alguns critérios, né? O da revisão absoluta do mérito, o da revisão relativa do mérito, o da reciprocidade de fato, ou a reciprocidade diplomática, e o que nós adotamos no Brasil, que é um modelo de autorização a partir de um controle limitado que se transfigura aí em um juízo de delibação. E isso é facilmente evidenciado
quando nós temos na Constituição da República Federativa Brasileira a previsão lá no artigo 105, inciso 1, a linha I, que dispõe que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente a homologação de sentenças estrangeiras. Bom, esse dispositivo, complementado com alguns outros, nos indica que o Brasil adota um modelo de autorização com um controle limitado, portanto, bastaria um juízo de delibação para a validação e a eficácia das decisões no ordenamento jurídico brasileiro, mas, além disso, é um modelo que se propõe a homologar a decisão estrangeira pela via judicial e concentrada. No Brasil, o único órgão competente para homologar decisões estrangeiras é o Superior Tribunal de Justiça. Mas vejam bem, a homologação de decisão estrangeira é um instrumento de cooperação jurídica internacional. E o Brasil, ao pautar os seus instrumentos de cooperação jurídica internacional, ele adota os parâmetros da pré-existência de tratado ou de reciprocidade. Reciprocidade de fato ou reciprocidade de direito, de uma forma ampla, é o que consta lá no artigo 26 do nosso Código de Processo Civil, é um Código de Processo Civil recentemente reformado em 2015. Entretanto, no que tange ao procedimento de homologação de decisão estrangeira, há uma exclusão expressa dessa necessidade de uma reciprocidade. Então, o Brasil ele não necessita de qualquer tratado, e muito menos de promessa de reciprocidade com os demais estados, para que ele possa iniciar os procedimentos de homologação de decisões de outros ordenamentos jurídicos de outros estados, o que já facilita em muito a circulação de decisões estrangeiras, aquelas que se pretendem executar no Brasil. Nós temos algumas decisões que são homologadas no Brasil, as decisões judiciais, aquelas decisões que, embora não sejam propriamente judiciais, administrativas, etc., mas que no Brasil tenha natureza de decisão judicial, e as decisões arbitrais. Fora isso, e aí a gente pode dizer que o Brasil adota um modelo de aplicação direta, né, imediata, nós temos algumas decisões que não vão precisar desse procedimento de homologação, como, primeiro, lá no topo da pirâmide, as decisões internacionais. As decisões propriamente internacionais, provenientes de órgãos internacionais, Corte Internacional de Justiça, Corte Interamericana de Direitos Humanos, etc., essas não precisam passar por um procedimento de homologação. Elas já são obrigatórias imediatamente, e para cada obrigação estipulada nessas sentenças, haverá os procedimentos próprios internos, seja administrativos, seja judiciais, mas não é um procedimento de homologação. Decisão estrangeira que no Brasil não possui natureza judicial, essa também tampouco precisa ser homologada no Brasil, mesmo que essa decisão estrangeira seja uma decisão judicial no estado de origem. Toda e qualquer decisão em que, por lei ou por tratado internacional, muito embora não haja necessidade de pré-existência de tratado para o Brasil reconhecer e homologar as decisões estrangeiras, mas qualquer exclusão feita por lei ou por tratado também retira a decisão estrangeira da obrigatoriedade de se submeter a um procedimento de homologação de decisão estrangeira, e aqui eu dou dois exemplos. Um exemplo que vem por lei, o que consta no artigo 961, parágrafo 5º do Código de Processo Civil Brasileiro, que dispõe sobre o que eu já mencionei, a decisão estrangeira sobre divórcio consensual. Essa não há necessidade de passar pelo procedimento de homologação de decisão, basta que nós autentiquemos, nós promovemos a tradução e depois encaminhamos para o registro. Já um exemplo de tratado internacional
é o artigo 19 do nosso protocolo de Las Lenhas do Mercosul, que autoriza que as decisões estrangeiras proferidas por autoridades ou árbitros dos Estados-partes do Mercosul circulem independentemente de uma ação de homologação, mas por meio de um procedimento de carta rogatória, que é um pouco mais simplificado. Atos de mero expediente também tampouco precisa ser homologado, e decisões estrangeiras sobre o estado da pessoa. Levando em conta aí o próprio exemplo que eu dei sobre divórcio consensual, as decisões estrangeiras sobre o estado da pessoa, no Brasil ainda tem uma certa polêmica se elas precisam ou não ser homologadas pelo STJ. Alguns, hoje a gente está encaminhando para a maioria, entende que não precisa, porque ela apenas atesta uma situação de fato e que não haveria a necessidade dessa formalidade para dotar de validade e eficácia a decisão dentro do Brasil, mas apenas constatam uma situação. Outros vão dizer que não, que todas as decisões precisam ser homologadas independentemente de ser ou não sobre o estado da pessoa, a não ser aquelas excluídas por lei ou por tratado. Então, a gente ainda está no meio dessa celeuma, dessa dicotomia, mas caminhando para a não necessidade de homologar a decisão estrangeira no Brasil se tratar de estado da pessoa. Nome da pessoa, estado civil, filiação, etc. No Brasil, o que é necessário para homologar uma decisão estrangeira de maneira geral? Quais seriam os elementos do juízo delibatório? Esses elementos, eles constam hoje em alguns instrumentos. Primeiro, no Código de Processo Civil Brasileiro, no artigo 963. Juntamente a ele, nós temos o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, a partir do artigo 216-A em diante. E temos também a nossa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Juntando esses três diplomas, juntando esses três conjuntos de normas, nós podemos ali dispor sobre alguns pontos, né? Primeiro, nós temos que observar alguns pressupostos de natureza formal, como a autenticidade da decisão, seja pela via consular, seja pela via do apostilamento, ou até mesmo pela via da dispensa, quando essas decisões tramitarem pelas vias públicas, via diplomática ou via das autoridades centrais, bem como a necessidade de tradução desse documento para o vernáculo, para o português. Além do mais, a gente tem que observar a questão da jurisdição internacional do juízo estrangeiro e a ausência de violação da jurisdição internacional absoluta do juízo brasileiro. O Código de Processo Civil, ele traz uma nomenclatura um pouco deturpada, que ele diz observância da autoridade competente. Isso, numa primeira leitura, nos faz crer que teríamos, ou os ministros do STJ teriam que se adentrar à competência interna da jurisdição do Estado estrangeiro onde a decisão foi proferida. Não, não é isso. Nós precisamos verificar se o Estado estrangeiro ele possui jurisdição internacional para tratar daquele assunto. E se a matéria que consta na decisão estrangeira não viola a jurisdição internacional absoluta brasileira, que hoje versa praticamente sobre bens imóveis situados no Brasil. Então, o juiz estrangeiro, a princípio, não tem algumas exceções, mas a princípio não poderia tratar, para fins de homologação de decisão no Brasil, sobre qualquer questão que versar sobre bem imóvel situado no Brasil, de forma geral, ou bens móveis quando decorrente de partilha de sucessão hereditária, partilha decorrente de dissolução de vínculo pessoal, divórcio, separação, dissolução de união estável. Nós temos que observar o contraditório, ampla defesa, a partir da constatação de uma citação válida, a partir da verificação da aplicação correta da revelia, verificar a executoriedade da decisão, se há uma eficácia dessa decisão na localidade, no ordenamento onde ela foi proferido,
ausência de ofensa à ordem pública e proteção à dignidade da pessoa humana. E nós temos um caso no Brasil, uma situação em que há necessidade de uma prévia reciprocidade, que é a decisão estrangeira que tiver por finalidade a execução fiscal. Essa sim, há necessidade de reciprocidade, seja de fato, seja de direito. Esses mesmos dispositivos, esses mesmos parâmetros servem também para homologar decisões arbitrais, muito embora nós tenhamos a Lei 9.307 de 96, que a partir do seu artigo 34, do 34 a 40, trabalha com o procedimento de homologação de decisões arbitrais. E nós temos o artigo 38 e 39, mais especificamente, que é basicamente uma cópia daqueles famosos artigos 5º, parágrafo 1º e 2º da Convenção de Nova York de 58. Eu diria com uma redação um pouquinho melhor a nossa lei do que a redação que consta na Convenção de Nova York sobre reconhecimento e execução de decisões estrangeiras, e que basicamente representa aqueles requisitos do 963 que eu acabei de mencionar do Código de Processo Civil. Bom, encaminhando aqui para os finalmente, né, uma visão geral das tendências e de posicionamentos do STJ, nós temos lá o STJ hoje muito preocupado, porque quando a gente fala de homologação de decisão estrangeira no Brasil, a gente tem que pensar que até 2004, a competência para homologar decisão estrangeira era do Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Corte Constitucional. De janeiro de 2005 em diante, essa competência foi deslocada via emenda constitucional 45 para o Superior Tribunal de Justiça, que começa então a formar ali a sua jurisprudência, e a gente consegue ver nitidamente algumas fases de evolução. Hoje o STJ, ele reforça muito a obrigatoriedade do cumprimento dos requisitos formais e substantivos. Eu vou liberar minha apresentação, em que eu faço menção a alguns casos para quem tiver interesse e algumas referências. Nós temos lá a questão da soberania, do cumprimento da observância da ordem pública e soberania nacional, que vem sendo cada vez mais observada e deixando aquela ideia de um órgão meramente cartorário, que o papel feito pelo STJ até então, mas ele começa a aprofundar em algumas outras questões necessárias para que a decisão estrangeira ela se encaixe perfeitamente no ordenamento jurídico brasileiro. No que tange algumas sentenças arbitrais, o Brasil vem adotando cada vez mais os preceitos da Convenção de Nova York, principalmente quando nós temos arbitragens que não se limitam à Lei 9.307. Respeito à autonomia da vontade das partes, por incrível que pareça, o Brasil somente recentemente, com o Código de Processo de 2015, que passou a adotar expressamente a autonomia da vontade das partes no que tange à eleição de uma cláusula de jurisdição expressa, porque até então a jurisprudência era 50-50, 50-50, no que tange a possibilidade ou não das partes elegerem uma cláusula de jurisdição ou até mesmo de uma cláusula de lei aplicável, passando um pouquinho além do tema. Então, ele vem reafirmando essa autonomia da vontade das partes na escolha da jurisdição a qual submeter a sua controvérsia, desde que seja uma jurisdição que tenha competência para tratar da matéria. Questões de família e sucessões, a questão da reciprocidade de tratamento, que ele reforça a desnecessidade de reciprocidade. E para encerrar, eu separei aqui 3 casos relativamente recentes, que eu vou só pincelar e fechar com eles, eu fecho a minha fala. Nós temos o caso da Chevron, o caso Abengoa e o caso recentíssimo que saiu do forno do STJ, recentíssimo, que é o caso Robinho, que teve repercussão aí no mundo todo. O caso da Chevron é um caso interessante que ocorreu na jurisdição do Equador, em que a Chevron, uma empresa de exploração de petróleo,
ela poluiu, constatou-se que ela poluiu por mais de 20 anos o solo da região onde ela estava instalada e foi condenada ao pagamento de 18 bilhões de dólares. Tentou-se execução nos Estados Unidos, homologação e execução nos Estados Unidos não foi possível, houve problema, inclusive, de corrupção lá no judiciário norte-americano, e depois essa decisão veio para o Brasil, foi para o Superior Tribunal de Justiça, na tentativa de executar a Chevron do Brasil, que era uma subsidiária da Chevron. Todos os requisitos formais que constam lá no 963 do Código de Processo Civil foram devidamente observados, todos os ministros constataram isso, porém, eles disseram o seguinte, que mesmo que essa decisão estrangeira fosse homologada, ela não teria efetividade no ordenamento jurídico brasileiro, haja vista que a Chevron do Brasil não havia participado em nenhum dos polos da ação na fase de conhecimento no Equador. Então, não haveria executoriedade dessa decisão no Brasil. E por essa falta de efetividade, e a efetividade passa a se tornar um balizador para as homologações de decisão estrangeira, por essa falta de efetividade, o STJ não homologou, o STJ deixou de homologar essa decisão estrangeira. Então, o princípio da efetividade, ele vai lá para o topo da pirâmide como norteador dos parâmetros aí para se homologar ou não uma decisão estrangeira, mesmo que todos os requisitos formais estejam previstos, se não existir a efetividade, uma relação objetiva entre o caso e a jurisdição, o caso concreto e a jurisdição, o Superior Tribunal de Justiça não homologa as decisões, ou pelo menos tem esse direcionamento para não homologar, né? O segundo caso, que é o caso Abengoa, nós tivemos 2 decisões arbitrais que tramitaram em Nova York. Essas decisões arbitrais condenaram uma certa empresa, a Abengoa, ao pagamento a empresa Ometo, ao pagamento de praticamente 300 milhões de reais, na época era 100 milhões de dólares, 110 milhões de dólares. Isso foi questionado no âmbito do judiciário nos Estados Unidos, com o fundamento da imparcialidade, no caso, a parcialidade do árbitro, né, do árbitro presidente. O judiciário norte-americano manteve a decisão arbitral e esse caso, quando veio para o Brasil para ser homologado pelo STJ, o STJ, pela primeira vez, eu estou falando de 2017, o STJ, pela primeira vez, ele afirmou que a imparcialidade da forma como foi, a parcialidade da forma como foi apresentada geraria nulidade da sentença, o que violaria a ordem pública brasileira. Então, o Brasil, que até então analisava uma ordem, fazia uma análise superficial, olhando de cima para baixo, começa a adentrar a ordem pública. E isso passa a ser um marco também na jurisprudência brasileira de homologação. E o último, para a gente finalizar, é o caso Robinho, que teve uma repercussão muito grande. O Robinho praticou um crime na Itália, ele voltou para o Brasil, houve o processo, foi condenado. A Itália requereu a transferência da execução da pena para o Brasil. E no Brasil, o Código Penal é muito claro ao estabelecer as hipóteses de homologação de decisões de natureza penal, que seria para fins indenizatórios, para fins de produção de efeitos civis, ou então para fins de sujeitar o indivíduo à medida de segurança no Brasil, sendo que a primeira não precisa de tratado internacional nem reciprocidade, e a segunda hipótese precisaria de tratado ou reciprocidade. Essa hipótese, no caso do Robinho, de transferir a pena de um condenado que era de nacionalidade brasileira e que se encontrava no Brasil, era um caso inédito. Só que, recentemente, nesse meio tempo, poucos anos atrás, nós tivemos a nossa nova lei de imigração, que é a Lei 13.445, e lá no seu artigo 100, abre uma possibilidade para que brasileiros que tenham sido condenados fora do Brasil pela prática de crime existente no Brasil também
seja passível de cumprimento ou de execução da sentença no ordenamento, no território brasileiro, a partir do momento em que a decisão estrangeira fosse homologada. Então, foi um caso muito polêmico, tentou-se de todas as formas não homologar essa decisão. O STJ, então, abriu aí o precedente como sendo o primeiro caso a aplicar o artigo 100 da Lei de Imigração Brasileira, que é a 13445, tentando aí reduzir, né, a impunibilidade, inclusive dos brasileiros. Existe um dispositivo na Constituição, que é o artigo 5º, inciso 51, que dispõe sobre a impossibilidade de extraditar brasileiros, de uma forma geral. Porém, esse caso versava sobre transferência de execução de pena e não de extradição. Bom, com isso, eu fecho a minha fala, então, e quero dizer que todo esse avanço no judiciário brasileiro, no STJ brasileiro, ele busca ali sempre uma melhor abertura à cooperação jurídica internacional, com a proteção sempre dos princípios fundamentais do direito brasileiro, facilitando aí, buscando facilitar a integração jurídica global no intuito de promoção da justiça. Peço mais uma vez perdão pelo atraso e agradeço a atenção. Muito obrigado.